Sérgio. Boa noite, amigos. É muito bom encontrar com você em mais esta edição do Palavra Aberta para juntos estudar a Palavra de Deus. Neste mês que está findando, mês de junho, tivemos 4 encontros estudando e relembrando sobre os 144.000 e o caráter das 12 tribos de Israel. Hoje estamos iniciando mais um ciclo. Nós vamos estudar hoje algo muito importante e queremos estender as cordiais boas-vindas a você que está conosco para estudar este maravilhoso tema. O que iremos estudar hoje, pastor? Algo muito importante, né? Hoje sim, hoje tem um assunto bom, muito empolgante, envolvente, que eu creio que todos vão gostar, porque nós vamos com certeza viajar muitas profecias, vamos desmembrar hoje com e certeza. na história também. E o tema é os 4 impérios e o surgimento do papado. E quais são eles? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Nós vamos viajar na história e no tempo juntos com a profecia. E nós vamos se demorar mais em Roma, a ponta que cresceu. E vamos ler dados históricos e vamos desvendar os mistérios que dentro destes 4 reinos nós precisamos conhecer. Mas para isso vamos convidar a presença de Deus para estar conosco, não é isso, pastor? Com certeza. Sem a presença de Deus, sem o auxílio do Espírito Santo, nenhum conteúdo, nenhum estudo poderá ser compreendido da maneira correta. Vamos falar com Deus? Santo e glorioso Deus que estás no céu, te rendemos-te graças, Senhor, pela bênção deste dia e mais esta oportunidade de, nesta noite, aqui nos encontrarmos para o estudo da Tua Palavra. Que a unção do Santo Espírito possa tocar os lábios do Teu servo e que esta mensagem possa alcançar o coração de todos os ouvintes e possa ser de compreensão plena para o nosso crescimento e a nossa comunhão contigo. Dá-nos a Tua graça, é o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Então, querido amigo, seja bem-vindo mais uma vez, você que está presente, você que está entrando agora, você que recebeu este link. Não foi à toa, Deus tem um propósito e verdades maravilhosas para o seu crescimento. Então o assunto de hoje é maravilhoso, nós já observamos aqui que muitos estão conectados, fazendo também alguns pedidos de oração. No final vamos orar por todos os pedidos e as perguntas e as dúvidas serão respondidas. As que for possível vamos responder hoje e vamos adotar o projeto costumeiro, aquilo que nós não podemos responder para você hoje. No próximo encontro, terça-feira, iremos responder. Mas queremos fazer um pedido a você, que as perguntas sejam dentro do assunto, dentro do conteúdo, não é isso, pastor? Correto. Se estamos estudando sobre este princípio, os 4 impérios, o surgimento do papado, as perguntas, as indagações sejam dentro do conteúdo, ok? Combinado? Então vamos neste momento, a partir de agora, com o auxílio do Espírito Santo, escorrer este assunto. Que Deus te abençoe, pastor, que Deus te use. Amém, meu irmão, amém. Então, meu querido amigo, irmão, estamos aqui mais uma vez, né? Graças a Deus, estamos aqui com saúde e lutando aqui por essa fé que uma vez foi dada aos santos, como dizia Judas, o grande apóstolo também de Jesus no passado. E nessa noite já fomos falando aí o assunto, temos também na tela a nossa figura aí principal, os 4 impérios na profecia. Nós sabemos que a profecia é importante estudá-la porque a profecia ela indica o ponto onde nós nos encontramos na atualidade, na história desse mundo. E também a profecia nos demonstra onde vamos chegar, qual é o nosso destino. Então, por isso que nós resolvemos, a partir de hoje, abordar esses assuntos tão importantes. A profecia. A profecia ela é como uma luz que alumia, né? Como diz o apóstolo Pedro, alumia no local escuro e que vai nos demonstrando a cada passo, a cada placa, indicando a quantos quilômetros estamos da Canaã celestial. Por isso que é importante estudar a profecia. E nós escolhemos essa daqui porque essa daqui vai nos levar por uma grande jornada. Vamos atravessar uma jornada aí de quase um mês falando sobre esses 4 impérios e o surgimento do papado. Por quê? Porque dentro do 4º império nós vamos ver ao decorrer dos estudos que ali vai surgir aquela forma gigantesca de religião antiga e também que predominou nos séculos
e é talvez até quase em milênios, né? Mais de um milênio, na verdade. Essa religião gigantesca predominou. E é isso que nós vamos ver, o que ela tem a ver com os acontecimentos históricos e proféticos, e veremos o que ela tem a ver com os acontecimentos históricos e proféticos do futuro. Vamos entender que tem tudo a ver. Por isso que nós vamos discorrer lentamente passado, presente e futuro. E vamos assim descobrir o que aconteceu e o que vem por aí. Tá certo? Então, como nós já falamos do nosso tema, que é os 4 impérios na profecia e o surgimento do papado, nós temos aí Daniel capítulo 7, versículo 2 até o versículo 8. Para você entender corretamente o assunto, você precisa ler junto comigo aí na sua Bíblia, para nós podermos assim viajar no tempo, na história e também na profecia. Então vamos abrir a Bíblia e vamos descobrir, talvez, o assunto é conhecido de alguns, sim, mas vamos tirar aí de muitos versículos muitas coisas novas, né? A Bíblia é como um baú, onde você tira coisas novas e coisas velhas. E nós vamos, então, tirar muitas coisas novas, apesar de conhecermos um pouco essa profecia, mas tem muita coisa boa e nova para a gente descobrir. Então, Daniel, capítulo 7, vamos encontrar no versículo 2 ao 8, então, a visão panorâmica que Daniel teve nos acontecimentos futuros da profecia. Então, vamos lá, do versículo 2 ao 8. Diz assim: Disse Daniel: Na minha visão da noite, eu estava olhando e vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Versículo 5, continuei olhando, e vi o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito, melhor dizendo, levanta-te, devora muita carne. Versículo 6, depois disto, continuei olhando e vi outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas costas. Esse animal tinha 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, continuei olhando nas visões da noite, e vi o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. E o versículo 8, fechando aqui a visão de Daniel: estando eu observando os chifres, os 10, vi que dentre eles subiu outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos no pequeno, havia olhos como de homem, e uma boca que falava com vanglória. Então aqui está a visão panorâmica e profética de Daniel que ele teve naquela noite. Percebeu, queridos irmãos? Então foi uma visão séria, importante. Visão essa que tinha a ver com o presente de Daniel e principalmente com o futuro das eras que viriam pela frente. Então Daniel teve a sua visão aqui geral do acontecimento histórico. Nós estamos vendo aí, como vocês podem perceber, que nessa visão, esses 4 animais, o leão com asas de águia, né? Depois vimos o urso com as costelas na boca, depois vimos o leopardo com 4 cabeças, e depois vimos aí essa besta fera, um animal espantoso, diferente de todos eles. Então esses 4 animais, vamos ver na figura seguinte o significado então de cada parte que nós acabamos de descrever aqui na profecia. Então no slide seguinte, nós temos aí uma pequena descrição, para a gente começar a entender o que significa animais, o mar que esses animais saíram. Na visão de Daniel, os animais saíram do mar. Vamos entender o que significa o mar, de onde esses animais saíram, os ventos de contendas que envolviam esses animais, o significado do próprio contexto dos animais. Vamos entender então o que significa isso aí, parte a parte, tá certo? Então, o mistério dos animais é resolvido, estamos vendo na tela aí, em Daniel capítulo 7, versículo 17. Quando a gente vai lá no versículo 17, está na tela aí,
encontramos então essa seguinte expressão aí, ó, estes grandes animais, que são 4, correto? São 4 reis que se levantarão da terra. Então nós já podemos descrever aqui o significado desses animais, que nós estamos vendo aqui, que eles são reinos, são impérios, certo, gente? Esses impérios que nós estamos vendo aqui serão os impérios universais que houve na história terrena, que dominou o planeta todo. E esses impérios universais que estão aqui, eles significam justamente as nações que predominaram, à base de muita guerra, muita atrocidade, muita crueldade, muita violência para cima, não somente do povo de Deus, mas para cima de outras nações. Então nós vamos ver na figura seguinte aí, no slide seguinte, vamos começar falando do leão e dos seus detalhes, e vou ver cada detalhe do leão. Daniel capítulo 7, versículo 4. Você está com a Bíblia na mão? Vamos acompanhar então. Daniel 7, 4. O primeiro era como leão. Então, na visão de Daniel, o primeiro reino era como um reino feroz, como leão. Continua dizendo, e tinha asas de águia. Então, esse reino, além de ser feroz como leão, ele tinha asas de águia. Vamos ver o significado de cada parte disso aí. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas. Então, num determinado momento que esse reino, representando o leão, com toda a força, toda a ferocidade, lutou e guerreou, num determinado período, esse leão perde essas asas. Vamos ver então o significado desse leão perder essas asas, certo? Ainda continua dizendo, no versículo, e foi levantado da terra. Então o leão que tinha asas estava voando, devorando e destruindo, perde as asas e levanta-se na terra. Continuando o texto, e posto em pé como um homem. Como que pode explicar isso aqui? Um leão em pé? Leão não fica em pé, porque o leão tem 4 patas, portanto anda agachado, mas esse leão aqui passa a ter agora, depois de um certo período, um espírito humano, ou seja, andaria com 2 patas ou 2 pernas. Ainda continua dizendo, e foi-lhe dado um coração de homem. Então, percebe que esse império iria passar por uma transformação completa em todos esses períodos que ele durou? Bom, então vamos lá. No Daniel 7,4, nessa figura que está na tela ainda não vamos mudar dela, nós estamos vendo aí o significado do leão. O leão, quem representa o império do leão? O leão, segundo a história, isso aqui é um dado histórico, aí você vai agora, nós vamos trabalhar com a história, com fatos históricos, está bem? Apenas com fatos históricos. E o leão representa o primeiro império universal que surge. No passado houve muitas guerras, as nações bárbaras, ímpias, viviam em conflagração uma com as outras, brigando e guerreando para ter o domínio do mundo em suas mãos. Mas no campo agora histórico e profético também, Daniel vai ver 4 impérios que surgem e que mandariam no mundo todo em uma só vez. Porque antes de Babilônia, houve alguns impérios, como a Síria e outros mais, o próprio Egito, mas não chegou a dominar de forma tão ampla quanto esses 4 impérios aqui, ok? Então, esse primeiro império que nós estamos vendo, que é a Babilônia, ele conseguiu o alcance do domínio universal. E qual foi o período que Babilônia predominou no mundo? Ano 608, está na história, antes de Cristo, até o ano 538, ou seja, foram 70 anos a duração do Império Babilônico. Vocês lembram que Deus falou por meio do profeta Jeremias que o povo de Israel iria ficar cativo na mão do Império Babilônico por 70 anos. E seria justamente o período em que Babilônia dominaria o mundo, 70 anos de domínio. E nessa figura aí nós estamos vendo o leão aí, feroz, aguerrido, com as suas asas levantadas, representando justamente o Império Babilônia, que com essas asas representa o quê? A velocidade com que esse império se expandiu. Então, Babilônia conseguiu dominar a terra toda em um tempo rápido, em um tempo veloz. As asas no leão representam então o quê? Representam a velocidade que Babilônia alcançou o domínio no mundo, o domínio universal. Percebeu como a profecia vai pouco a pouco se esclarecendo? Nós temos aí também ainda nesta figura a outra descrição, que as asas arrancadas representam a morte de Nabucodonosor, ou seja, o império perderia a força. Assim como o leão veio voando, Babilônia veio massacrando a tudo e a todos, destruindo a todas as nações da época, porém, quando
Nabucodonosor morre, o império começou a entrar em decadência, ainda que lenta, mas entrou em decadência. E assim, Babilônia, ela começa a perder o seu domínio, mas ainda era a senhora do mundo. Porém, com a morte de Nabucodonosor, é como se as asas tivessem sido arrancadas, porque Nabucodonosor era o grande mentor, foi o homem que deu o apogeu para a Babilônia. E então o leão perde as asas, ou seja, o leão continuaria. Babilônia continuou após a morte de Nabucodonosor, mas não com a mesma força. Você percebeu agora os detalhes envolvidos na profecia, que às vezes a gente lia e não entendia? Então a perda das asas é a perda da força que o império até então tinha durante o período de Nabucodonosor. Ainda nós temos a descrição abaixo, o leão em pé agora. E o leão em pé, o que significa? O leão em pé, com o coração de homem, representa o quê? A conversão do seu rei, que representava esse império, ou seja, Nabucodonosor se converte ali do meio para o fim da sua vida. Quem diria, né? Um homem sanguinário, um homem cruel, um homem terrivelmente mau, se converte e está salvo, com a salvação garantida, né? Ele não é que ele esteja no céu, mas ele está com a salvação garantida. Quando a gente pega a Bíblia Sagrada e a gente vai examinar, por exemplo, o texto de Daniel, capítulo 4, versículo 34 e 35, você vai ver ali a conversão de Nabucodonosor. Sabia disso? Que Nabucodonosor se converteu e se salvou? E nós aqui que nunca fomos assassinos, né? Nunca matamos ninguém, pelo menos com espada e com arma, nunca destruímos cidades, nações, e estamos aqui ainda pelejamos por nossa salvação. E Nabucodonosor está salvo. Isso reflete para nós, irmãos, esperança, porque Deus não olha o seu passado, Deus não olha a quantidade de assassinatos que a pessoa cometeu, a quantidade de adultérios que a pessoa cometeu, a quantidade de mentiras que a pessoa proferiu, a quantidade de maldade que a pessoa viveu. Se ela atravessa um arrependimento genuíno e verdadeiro, Jesus a recebe, a aceita. Jesus disse, né? Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Nabucodonosor é um grande exemplo que qualquer pessoa pode estar acessível ao reino dos céus. Basta se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, converter, tendo uma experiência com o Espírito Santo, e Deus assim o recebe. Pois então, a experiência da conversão de Nabucodonosor está em Daniel capítulo 4, 34, 35 e 36. Esses versículos aí deixam bem claro que Nabucodonosor se converte e então muda de vida e torna-se um cristão. Converte-se à religião de Daniel. Graças a Deus e graças à atuação missionária de Daniel na Babilônia. Então você pode ser um Daniel na Babilônia que você vive hoje, porque Daniel ganhou muitas almas na corte, e talvez a alma mais proeminente que Daniel ganhou foi justamente um rei, Nabucodonosor. Quem diria, hein? Um grande rei, um imperador salvo na eternidade, ganho por um filho de Deus, simples na sua aparência, mas um grande homem no intelecto e no caráter, chamado Daniel. Então Deus quer usar você, meu irmão, Deus quer usar os Daniéis dos dias atuais para ganhar aí deputados, prefeitos, governadores e reis, presidentes e rainhas, homens que ainda precisam ser alcançados com essa mensagem, com esse evangelho. Seja você um Daniel. Então aqui nós estamos vendo o império da Babilônia, como que esse império subiu, cresceu e desceu rapidamente. Com a morte de Nabucodonosor, o império foi decaindo lentamente, até que o seu neto, Beltesazar, né? Naquela noite fatídica ali, chegou o dia da sua derrota final, chegou o dia em que o próximo império, que nós vamos ver na figura seguinte aí, que está representado por esse animal, um urso com 3 costelas na boca. O próximo império agora, universal, entra em cena. Temos aqui então os Medo-Persas. É interessante esse império, 2 fatores para a gente entender. Na tela nós estamos vendo aí o período que ele durou, nessa figura onde tem o urso com as 3 costelas. A Medopérsia, ela durou, com a queda da Babilônia, entra em cena a Medopérsia, que durou do ano 538 a.C. até o ano 331 a.C. ainda, tudo antes da era cristã, certo? Portanto, isso aqui no período do Velho Testamento, onde a nação de Israel saiu da mão de um império e passou para a mão de outro império. E aqui nós encontramos que este segundo animal é um urso que arrasta aí para fora do mar. Lembrando você que mar, esses animais que saem do mar representa povos. Portanto, os 4 animais que saem do mar são os 4 reinos que saem de nações, de povos, ok? Eles erguem-se de um lado. Por que que na profecia aí, do versículo 5, se a gente ler novamente, continue olhando e vi o segundo animal.
semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado. Por que o animal se levanta de um lado? O que significa essa expressão? Isso significa que quem representou esse império, quem encabeçou o império a princípio, foi a Média, foi a nação da Média. E assim os medos, pessoas que habitavam na nação da Média, foram eles que tomaram a iniciativa de tornar-se um império e de sair vencedor pelo mundo. Por isso que o urso levanta de um lado, percebe? Mas lá na frente, ele se une com quem? Dario, ele se une, adivinha com quem? Com Ciro, o seu sobrinho. Então Dario, que era tio de Ciro, que era também rei de uma outra nação, Dario levanta-se com seu império da Média e então começa a ganhar muitas batalhas e crescer rapidamente, desenvolver rapidamente, invade inclusive a Babilônia e então pede a ajuda de Ciro com o seu império, a Pérsia. E Ciro, que era da Pérsia, Dario, que era da Média, eles se fundem, tio e sobrinho. E assim a Média e a Pérsia fundem um só império. Por isso que o urso levanta de um lado da Média, mas depois ele agora é representado pela fusão dos dois impérios aí. E o reino era composto por essas nacionalidades, assim foi, como falamos, né? Pelos medos e o persa. Sendo assim, na frente, a Pérsia acabou tomando a influência maior do que a Média, certo? A Média, ou seja, os medos, apesar de ter encabeçado esse império, apesar de ter começado a invadir nações e dominar, mas quem lá na frente predomina e toma o controle do império é a Pérsia. A Pérsia que passa a ter controle total do império, ok? Então, temos aí essa curiosidade aí que Dario e Ciro se unem, tio e sobrinho, para arrasar e mais aí o que viesse pela frente do mundo. Então, assim, o império da Medopérsia durou mais do que o dobro de Babilônia, durou quase o triplo, durou 207 anos no poder. Já pensou? Muito tempo. E para você ter certeza de que foi o começo do império por Dario, se você abrir aí Daniel capítulo 5, versículo 30, olha o que você vai encontrar. Daniel capítulo 5, 30, diz assim: naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. Belsazzar lá, neto de Nabucodonosor. E Dario, percebeu, o Medo. Olha aí, quem começou a dominar e quem invadiu a Babilônia não foi a Medopérsia, foi Dario o Medo, ocupou o reino com a idade de 62 anos. Percebeu? Então Dario ele entrou já idoso no império, por isso que com a morte de Dario, o seu sobrinho Ciro toma a vanguarda, Sérgio, toma a dianteira do império e passa a predominar assim e prevalecer. Percebeu aí então, irmãos, que foi a Média que invadiu a Babilônia, veio em socorro logo depois o sobrinho Ciro, e assim os dois tornou-se uma grande nação, durante 207 anos aí no poder. Muito tempo, né? A grande admiração aqui, pastor, é que mesmo diante de tanta crueldade de Nabucodonosor, a sua impiedade, a misericórdia de Deus é tamanha que ele alcançou ainda graça e vai ser salvo, né? E vai ser salvo, quem diria, né? Quer dizer, já está nessa altura da história que vivemos, Nabucodonosor já foi julgado, no santuário celestial, já está lá escrito salvo. Já está garantido, né? Isto, nosso querido ouvinte, mostra que você e eu ainda temos oportunidade, basta valorizar, irmão. Valorizar o privilégio, a oportunidade. Percebeu que o caso ninguém é desesperador? Com certeza. Ter comunhão com Deus é o segredo. E o reconhecimento do pecado, né? A humilhação. Exato, como fez Nabucodonosor. Né? Agora, já tem aqui uma pergunta, dentro da curiosidade que foi falada, pastor. Sim. Onde está escrito na Bíblia e no Espírito de Profecia que Nabucodonosor está salvo? Na Bíblia, vamos ler aqui para você. Essa pergunta é do nosso amigo Dantas. Siga lá, Dantas. Dantas, anote aí, Dantas. Daniel, capítulo 4. Mas o fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir meu entendimento. E eu, Nabucodonosor, bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Olha só, Dantas, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera no exército do céu e nos moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Nabucodonosor falando. E Nabucodonosor continua agora, Dantas, eu vou ler o versículo 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico ao Rei do céu,
porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor, dali para frente, Dantas ia exaltar quem? Ia glorificar quem? E iria reconhecer como Deus quem? Somente o Deus de Daniel, o Deus Altíssimo. Livro Profetas e Reis, Dantas. Agora, eu não posso te dar a página de cor, mas está entre a 500 até 530. Podemos eu dar posso referência te dar no próximo encontro, no próximo né? encontro ou no WhatsApp, eu te envio. Mas aqui já deu claro que Nabucodonosor disse que só ia exaltar Deus. Só ia exaltar o Senhor, Deus dos exércitos. Obrigado. Entendeu, meu amigo Dantas e querido ouvinte? Não importa o tamanho do flagelo, do pecado, do tamanho do poço, da fundura do poço que você esteve, o mesmo Deus que restaurou, purificou e trouxe a salvação a Nabucodonosor, é o mesmo Deus que está disposto a salvar você, a redimir a sua vida deste mundo de pecado. É isso aí? Exatamente, vamos continuar. Exatamente. Ok? Então nós temos na tela agora aí, na figura, na segunda figura, não é isso? Vamos ver agora na próxima figura o que esse urso trazia na boca. Nós já falamos que ele trazia o quê? As 3 costelas. E na próxima figura, nós temos aí justamente o significado dessas costelas. Por que costelas? Veja bem, enquanto que o animal completo, forte, robusto, representa um reino poderoso, forte, a costela representa o quê? Reinos fraquinhos. Representa reinos que não têm tanto poder, que não têm tanta força. E então se entende que o grande império então dominante na época, a Medopécia, estaria ali com 3 fraquinhos mini-impérios na sua boca, ou seja, submisso ao império Medo-Persa. Entende? Então, Medo-Persa iria agora submeter as 3 potências então predominantes da época. E nós temos aí na tela o significado dessas 3 costelas. Essas 3 costelas significam os reinos da Lídia, que era uma das províncias do reino babilônico, a própria Babilônia, em segundo lugar, e em terceiro lugar o Egito. Então, meus queridos irmãos, antes da Medopécia invadir a Babilônia ela tinha, a capital era a própria Babilônia, do seu reino, do seu império, e tinha também a Lídia e o Egito como capitais, como subcapitais, como províncias, que é muito mais fácil você dirigir um reino, um império mundial, fazendo subprovíncias, assim como o Brasil. Tem a sede em Brasília e temos aí as federações, né? 27 estados, e o Distrito Federal. Fica muito mais fácil para o presidente distribuir o trabalho para os governadores locais e ele dirigir de lá, do alto escalão. E assim foi a Medopécia. A Medopécia, então, o que fez? Fez da Lídia uma província dela e colocou um responsável lá, um general, fez da Babilônia uma província dela e fez do Egito outra província. E essas 3 costelas significa que essas províncias estavam submissas ao Império Medo-Persa, por isso que na boca, entende? Agora, vemos aí, o ato de ser dito dele, do urso, levanta-te e devora muita carne, significa as guerras cruéis também, que a Medopécia não foi boazinha não, viu? As guerras cruéis, as conquistas em que os medos-persas fizeram para expandir o seu reino, ou seja, tanto Dario, na sua fase inicial, como Ciro e os demais reis que sucederam a eles eram também homens que, na hora de expandir seu território, não tinha dó nem piedade dos seus vassalos, massacrava a quem estava na frente dele, e assim destruía várias nações e predominava sobre todos e sobre tudo, ganhando cada vez mais território. E assim cresceu o império da Medopécia. Ok, irmãos? Agora vamos para o terceiro império. Na próxima figura, vamos ver então agora o quê? Um novo animal no cenário, ou seja, animal na Bíblia significa império, nunca se esqueça disso, animal significa império, e encontramos agora um novo animal no cenário. Quem é esse animal? Daniel 7,6 fala que foi um leopardo com 4 cabeças, que animal que não existe na natureza, né? Com 4 cabeças não existe, existe o leopardo, mas não com 4 cabeças. Então nós estamos vendo na tela aí que a história mostra para nós, são fatos históricos, e fatos não temos como contestar, só aceitar. Temos aí agora o Império da Grécia. Nas enciclopédias estão aí, ricas de informações, ou mesmo se você digitar no Google aí, quais foram os 4 impérios universais, o Google vai te dar a resposta, da qual acabamos de estudar essa noite. A Grécia é o próximo império que entra em cena, e a Grécia agora que dura do ano 331, justamente do ano em que o império anterior, a Medopécia, é invadido por Alexandre e seus guerreiros, e então
ao invadir, destrói tudo e a todos que estavam na sua frente. Alexandre, quando se dirigiu ao império da Pérsia, de frente para a Pérsia, ele mandou dizer, né? Alexandre mandou dizer para o imperador da época também, que se chamava Dario, já era segundo ou terceiro lá, disse assim: no mundo não pode haver dois sóis. Ele estava falando dele e do império da Pérsia. Ele disse então: ou eu ou você dominará o mundo. E Alexandre guerreou, massacrou e dominou e venceu. Bom, então esse animal aqui, o leopardo, representa justamente isso aí. O próximo animal a subir do escuro mar, ou seja, que veio daquela região ali da Grécia, da Macedônia, os macedônicos, muitos irados e com sede de poder e sede de expandir seu reino, então representa esse império aqui. Representa o império do leopardo, representa a Grécia. E 4 cabeças e 4 asas, vocês percebem agora? Que temos aqui uma dupla aplicação. Bom, as 4 asas representam o dobro da velocidade. Se as 2 asas no Império da Babilônia representam velocidade, e 4 asas, representam o dobro da velocidade. Ou seja, Alexandre o Grande, que foi ensinado por Aristóteles, o grande filósofo, né? Alexandre tornou-se um homem general de guerra com 18 anos e já estava com um futuro promissor completamente pela frente. E Alexandre nunca perdeu uma batalha. Invadiu várias nações e ganhava todas, e então foi mais rápido do que Babilônia, quando a Grécia dominou o mundo. Por isso que significa 4 asas, o dobro da velocidade desse império da Grécia. E nós vamos entender já já as 4 cabeças, né? Também o significado da mesma. Só para você ter uma ideia, meu querido irmão, esse império ele durou 163 anos de poder no mundo, sendo a rainha do mundo, a Grécia. E em aproximadamente, para você ter uma ideia, 8 anos, Alexandre alcançou mais de 10 mil quilômetros de extensão em Vitória. Você pensa em 10 mil quilômetros? 10 mil quilômetros, irmãos, daqui em Jerusalém dá 5.500 quilômetros. Então Alexandre, daqui de Goiânia estou falando, ele conquistou daqui em Jerusalém, indo e voltando de território que dominou o mundo. Pensa bem, em apenas 8 anos, numa época em que o meio mais veloz que tinha era o cavalo. Veja bem para vocês terem uma ideia, como que esse homem conquistou tão rápido em grandes nações e grandes poderes no mundo, numa época então limitada, né? Então Alexandre chegou assim ao topo do mundo imperial no seu tempo, numa velocidade muito rápida. Bom, vamos então agora ver na próxima figura o significado então das 4 cabeças, para a gente perceber que tudo que nós estamos vendo aqui na profecia, como estamos falando, é profecia. Profecia, ela anda lado a lado com a história. Por isso que é bom a gente estudar a história, porque a história, ela comprova a profecia. E aí você não tem como negar ou descrer, porque é impossível. A história comprova todos esses acontecimentos que estamos falando. Nessa figura aqui, nós estamos vendo aí o seguinte, do leopardo com 4 cabeças, estamos vendo aqui a informação. Com a morte prematura de Alexandre, ele era um homem muito beberrão. E diz os historiadores que Alexandre, em uma das suas últimas noitadas, ele gostava de praticar orgia, né? Diz a história também que ele também tinha inclinações meio homoafetivas e além disso era muito beberrão, comilão de carne demais, fazia muitas festas de orgia como todo rei. Em uma das noites, Alexandre tinha um cálice especial, ele adorava um dos deuses da Grécia. A Grécia era cheia de deuses e um dos deuses que Alexandre adorava era Hércules. A taça de Hércules, que era dedicada ao deus Hércules, cabia 5 litros de vinho. Exorbitante, hein? E nessa noitada, Alexandre mandou trazer a taça de Hércules. Depois de muita festa, muita carne, Alexandre mandou colocar 5 litros de vinho naquela taça gigante e desafiou: eu vou beber 5 litros de vinho em honra ao Hércules, ao deus Hércules. E Alexandre bebeu, naquela noite, 5 litros de vinho. Se empanturrou. 2 dias depois, 2, 3 dias depois, Alexandre deu uma febre intensa, violenta, que não resistiu. E um jovem, com 33 anos de idade, morreu ainda com a vida prematura, completamente prematura, vítima da intemperança, vítima da glutonaria, vítima da bebedeira, e morre assim numa vida vil, desprezível e provavelmente, com certeza, perdido, diferente de Nabucodonosor, que se arrepende de seus crimes e aceita Deus como Salvador. Alexandre não, morre nessa situação terrível. Bom, então com a morte prematura de Alexandre, o reino foi dividido pelos seus 4 generais. Então agora Alexandre não tinha filho. E agora? Alexandre recebeu o trono do seu pai,
Filipe, mas ele não tinha filho, justamente por esses motivos que acabamos de falar. Ser jovem, não ser casado, não ter muitas inclinações, né? Para poder ter uma companheira. Então ele não tinha filhos, e agora? Ele morreu prematuramente, o que fazer com o reino? Então o reino foi dividido entre os 4 generais de Alexandre. E você vê na tela o nome deles aí: Cassandro, um reino, que pegou uma parte da região, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Esses 4 generais, cada um pegou uma fatia do império da Grécia, que dominava o mundo todo, não apenas o país da Grécia e nem a Macedônia, e assim é o motivo que o leopardo passa a ter 4 cabeças, percebeu? Então seria um reino forte, veloz, porém prematuro, com uma cabeça, mas de longa duração, com 4 cabeças. Então seria um reino que duraria muito, mas dividido em 4 partes, para você ter ideia. Mas é bom lembrar também um fato curioso do período de Alexandre, é que Alexandre, ele fez com que no seu período expandisse de maneira assustadora, porque Alexandre era um homem razoavelmente culto, estudado, era dado a leitura. Então Alexandre, diferente dos demais reinos, de Nabucodonosor, que não gostava muito de cultura, e nem a Medopécia, e nem talvez tanto César quanto ele, Alexandre não se preocupou muito com a cultura helenista, né? A cultura da sua região, da Macedônia, a cultura da Grécia. E o que Alexandre faz? Promove que todo o império mundial na época dominado por ele conhecesse toda a mitologia grega, conhecesse toda a história grega, conhecesse os poemas gregos, e então por isso que a Grécia passou a ser conhecida no mundo, a sua cultura, toda a sua poesia, todos os seus filósofos, e até hoje é muito falado a cultura grega, né, a cultura helenista, justamente por causa de Alexandre. Alexandre patrocinou muito esse fator aí, e o mundo passou a ser assim, reverenciar um pouco a cultura grega. Bom, mas está aí as 4 cabeças, os 4 impérios, ok? Agora nós vamos então para a próxima figura, onde vamos ver o próximo império. Vocês percebem que a cada império, cada época que passa, vem um novo império, certo? E nesse próximo império aqui, nós temos aí Daniel capítulo 7, versículo 7. Vamos ler aqui na Bíblia, 7:7 de Daniel, para podermos relembrar aqui esse império. 7:7 diz assim: depois disto continuei olhando nas visões da noite e vi o 4º animal, ou seja, o 4º império. Viria então, depois da Grécia, um próximo império, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. E agora, minha gente, quem é esse império que nos apresenta a história? Vamos ver quem é esse império aí? O 4º império nós podemos localizar na história, depois do leopardo. Que tipo de animal surge do mar? Ou seja, surge dos povos, das nações? Essa fera que vocês estão vendo na figura aí, vamos ver aqui, na figura seguinte, a gente vai ver a duração desse império e que império foi esse. Então, esse império foi o Império Romano. A história nos diz isso. A história está aí para provar que Roma entra em ação agora no campo imperial, no campo do domínio universal. Roma durou de 168 a.C., justamente quando a Grécia perde o poderio para Roma, para os bárbaros, né, que começa a se levantar, os romanos, e Roma vai até o ano 476 depois de Cristo, ou seja, Roma até então é o período que mais durou 644 anos no poder em sua fase pagã. Bom lembrar isso aí, anote essa observação aí, que nós vamos fazer esse estudo, como foi falado no começo, ele vai ter em partes, e estamos falando aqui de Roma na fase imperial, na fase de imperador, na fase pagã, Roma quando não tinha religião, certo? Então Roma entra no domínio universal. Um terrível animal espantoso e sobremodo forte, tinha dentes de ferro, isso demonstra a ferocidade do Império Romano. E ele também tinha 10 chifres, isso nós vamos ver o significado desses 10 chifres aí. Ele era também diferente de todos os outros animais, ou seja, por que será que Roma era diferente dos animais? Porque Roma, diferente da Babilônia, diferente da Medopécia e da Grécia, que eram impérios unicamente pagãos, Roma era um império pagão religioso. Então, por isso que era diferente. Era um império que atuaria na fase pagã e transferiria o poder, a força e o predomínio
para o mesmo império, com a mesma capital, porém na fase religiosa. E você não pode perder a sequência desses estudos para entender melhor a história, para entender melhor um pouco da religião, que nós vamos ver que religião tem a ver com tudo isso aqui que nós estamos falando. Tem muito a ver. Então nós vamos ver que vai se fundir religião, adoração com esses impérios. Então vamos falar dessa fase de Roma. Só lembrando a você que esses 4 impérios que acabamos de falar aqui, é a mesma visão de Daniel do capítulo 2, daquela estátua. Lembra do sonho que Nabucodonosor teve? Cabeça de ouro representa o leão, Babilônia. O peito de prata, lembra? Representa a Medopécia, o animal que corresponde à Medopécia, o urso. Aí vemos ali os quadris, vemos aqui o tórax, né? O tórax de bronze, onde vem o próximo império ali, que foi a Grécia. E vemos as pernas de ferro e os pés de barro, que representa o Império Romano, que é esse monstro assustador. Só um fato curioso para você, nós vamos ver isso mais na frente, na visão de Daniel, capítulo 7, Roma é demonstrado como um animal que sai destruindo tudo. Mas na visão de Daniel, capítulo 2, ele vê a estátua, os 4 impérios universais. E na estátua, na parte que corresponde a Roma, que são os pés, as pernas e os pés, é bom lembrar que, por que na estátua aparecem 2 pernas? Porque Roma aparece em suas 2 fases, religiosa, uma perna, e pagã, a outra perna. Representa esse primeiro fator. Representa também o outro fator, Roma, na fase religiosa, com 2 capitais. Lembram? Roma tinha, tanto na fase pagã como na religiosa, as 2 capitais, em Cartago e também na própria Roma. Então, Roma oriental e Roma ocidental. Então, a visão, irmãos, é sublime de Daniel, e a profecia cumpre ao pé da letra. Olha só, por que a estátua tinha que ter 2 pernas? Porque o animal tinha 2 fases, Roma tinha 2 capitais, e assim sucede, assim ocorre. Muito bom, importante conhecer a história, porque nesse paralelo a gente tem uma compreensão melhor, não é isso, pastor? Exatamente. E o comentário da Jéssica é isso aqui, bom ver a história da visão de um pastor, porque a história que aprendemos nos filmes e na escola nos ensina a gostar desses personagens que pecaram muito contra Deus, porque não conhece o outro lado da história, né? Verdade. Conhece só a história pelo lado secular, dentro do seu conteúdo histórico mesmo, mas quando você vem para o lado bíblico, é que você vai ver a parte mais degradante que eles desceram, que eles mergulharam, né? Exatamente, a história coloca só um título de herói para esses homens, né? Sendo que eles não foram heróis, foram cruéis, homens maus, atroz. Viam mais para massacrar a humanidade, massacrar a humanidade, né? Homens que não tinham dó de nada nem de ninguém. Então, na verdade, a história pinta-os como heróis, mas não é assim. A história, como diz a irmã, a história às vezes é das escolas, mas a história verdadeira dos livros, elas demonstram com clareza quem foi esses homens. A história dos livros não esconde. E o irmão Dante comenta aqui também, a cultura helenista foi o resultado da fusão dos elementos da cultura helênica, né? Sim. Grega, com a cultura ocidental, que caracterizou nas regiões conquistadas pelo Império de Alexandre. Exatamente. A fusão dos 2 impérios, né? Exatamente. O Dantas, uma observação que você fez me lembrar. O mundo hoje, irmãos, inclusive o cristianismo, crê em alma desincorporada, espírito flutuante, fantasma, o inferno de fogo. Tudo isso veio da cultura grega, sabia? Então, na verdade, isso não vem das igrejas. As igrejas copiaram da Grécia. O inferno de fogo, o Hades, a região onde as almas ficam sofrendo, queimando. Tinha na Grécia o deus Hades, o deus que conduzia as almas. Também era Carote, ele tinha o seu barco, e na cultura helenística a pessoa morria, Carote, que era o deus que conduzia as almas até o Hades, e ele conduzia no seu barco. Então, todo esse paganismo, as igrejas passam a copiar. A pessoa morre, desincorpora, vai para o inferno. Mas quem criou o inferno? Foi a Grécia. A Grécia que inventou todo esse lado. E isso é pura mitologia, puro paganismo, pura obscuridade. Não vem da Bíblia, percebe? Então, quando Jesus chega no tempo dele, e os discípulos aí já estavam infectados com a cultura grega, o discípulo viu Jesus andando no mar, pensou que era um fantasma, porque a cultura da Grécia tinha inflamado o mundo com erros banais. E dentro do conteúdo da história, por não conhecer a história, a bíblica, o fundamento bíblico, o que eles fazem? Colocam eles como o quê? Heróis. Sim. Mas praticando grandes barbaridades contra a humanidade. E muita mentira. Vocês percebem? Nós vamos ver nos próximos estudos, você não pode perder o que vai acontecer com as igrejas pseudo-cristãs
que vai comprar todas as teorias ruins, negativas, teorias dessa cultura pagã, que não tinha nada a ver com religião à Grécia, cultura totalmente pagã grega, e traz para dentro da igreja. Aí vai ser um misticismo terrível nas igrejas, tanto cristã como protestante, católica como protestante. Então você não pode perder essa sequência de estudo para você entender tudo isso aqui. Você vai ver que isso não é bíblico, é tudo extra-bíblico. O inferno queimando em chamas, sofrendo, as almas sendo conduzidas para o purgatório, tudo isso vem lá, vem da Grécia, vem de Carote, isso vem do Hades, isso vem daqueles deuses que nunca existiram, que foi apenas mitologia e paganismo puro, tá certo? Mas voltemos então a Roma. Vemos aqui os 10 chifres. O que significa esses 10 chifres? Vamos ver esses 10 chifres. Se o animal feroz e cruel representa o Império Romano pagão, os 10 chifres naturalmente seria o quê? Viria do próprio Império Romano, ok? Ou seja, as pernas de ferro também representa o Império Romano. E os pés da estátua com 10 dedos são os mesmos 10 chifres. Representa também o quê? As 10 fases, ou seja, as 10 nações que o Império acaba sendo esfacelado. Tá certo? E é o que nós vamos ver aqui agora. Ó. Nessa próxima figura, vocês podem ver aí, na figura, as 10 tribos bárbaras, respectivamente, onde se tornaram as 10 nações da Europa. Como nasceu a Europa moderna? Talvez você não saiba, mas a Europa moderna veio dessas 10 tribos violentas, tribos que viveram no passado. Se você quiser conhecê-las melhor, entra no YouTube amanhã e coloca assim, a história dos ostrogodos, a história dos francos, a história dos vândalos, e você vai conhecer um pouco melhor a história desses reinos bárbaros aí que guerrearam. Foram esses 10 reinos que representam os 10 chifres da estátua. Germanos, essa tribo romana, se transformou na Alemanha. Ostrogodos se transformou na Áustria. Visigodos se transformou no norte da Espanha. E aí nós temos francos, se transformou na França. Temos aí os vândalos, se transformou no sul da Espanha. Temos aí os suevos, se transformou em Portugal. Temos aí os burgundos, se transformou na Suíça. Temos aí os érolos, se transformou no sul da Itália. E temos aí os anglo-saxões, se transformou na Inglaterra. E temos também os lombardos, se transformou no norte da Itália. Você percebeu? 10 tribos bárbaras transformou-se nesses 10 reinos aí. Agora eu quero que você fique atento, porque você percebeu duas coisas curiosas aí, não sei se você percebeu. Você sabe que a Europa, ela tem a parte rica e a parte pobre? Por que a Alemanha é a parte rica, a Áustria é a parte rica, a França a parte rica, Suíça a parte rica e a Inglaterra a parte rica? E por que a Espanha, a parte pobre da Europa, a Portugal, a parte pobre da Europa, Itália, a parte pobre da Europa? Você sabe por quê? Você se lembra da estátua? Voltemos para a estátua, porque a estátua também representa os 4 reinos lá, tá bom? Cabeça, tronco, braço, quadril, né? Pernas. Na estátua, você lembra-se dos pés? Os pés eram feitos de quê mesmo? De ferro e barro. Lembra-se que os pés eram feitos de ferro e barro? Portanto, a parte de ferro representa as nações ricas e poderosas da Europa, como essas que acabei de mencionar. E a parte de barro dos pés da estátua representa as nações pobres da Europa. Tanto no aspecto que elas nunca mais se ligariam e formariam um novo reino, mas representa também a questão da força, do poder que o barro tem contra o poder e a força que o ferro tem. Percebe que a Alemanha, a Áustria e a Suíça e a Inglaterra são as nações que sempre foram ricas. E quando você examina a história, Portugal, na época das navegações, foi uma potência mundial. Portugal foi uma potência mundial. E por que nunca despontou? Porque a profecia diz que ele seria o barro. Portugal é o barro, sempre vai ser barro. A Espanha sempre vai ser barro. A Itália sempre vai ser barro. Então, a única apoio que eles têm é hoje no bloco europeu. Mas força como a Inglaterra, força como a Alemanha, economia forte como a Suíça, que é um país minúsculo, eles não têm. Porque a profecia apontava que eles seriam barro. Tá certo? E eu quero que você atenta também aí para os visigodos, que é o número 3 da tela. Você atente, que fala norte da Espanha, você atente para os 5, os vândalos, o sul da Espanha, e você atente para os érolos, que é o sul da Itália. Essas 3 nações aí
especialmente, nós vamos ver lá na frente que essas 3 partes, né, na verdade, essas 3 tribos desaparecem. Por isso que elas não fundam uma nação própria. E nós vamos ver por que elas desaparecem. São os 3 chifres que são abatidos e são exterminados. Agora, na próxima figura, meu irmão, nós vamos ver aí o mapa da Europa, então, da Idade Antiga até uma parte da Idade Média. Então, no mapa você consegue ver aí a Europa dividida, as nações que surgiram do Império Romano, essas que eu acabei de mencionar. Você consegue ver aí os ângulos, que são a Inglaterra, como acabamos de falar, os francos, que são a França, como acabamos de falar, visigodo, o norte da Espanha, como acabamos de falar, onde é que se localizava, percebe? Suevos, que é o número 4, que é o Portugal, percebe uma fatia pequena de Portugal, os vândalos, o sul da Espanha, que são essa fatia de baixo aí do mapa. Temos também ali o número 6, os germanos, que são os alemães, lá em cima. Temos o território dos burgundos, a Suíça. Olha o tamanhozinho da Suíça. Já pensou? A Suíça é tão pequena e tem mais dinheiro do que a própria Espanha e a Itália junto. Temos aí os lombardos, o ostrogodo, Áustria, também pequeno, mas uma nação forte financeiramente falando. Os lombardos, norte da Itália, e os éralos, o sul da Itália. Então nós temos aí o mapa da Europa Antiga, onde esses 10 impérios foram divididos. Então vocês perceberam que até aqui nós vimos mais história e profecia, percebe? Do que propriamente dita a história das religiões. Ainda não chegamos a entrar na história da religião. Vamos entrar na história da religião dos próximos estudos para frente. Mas até aqui vimos mais a história realmente dos 4 impérios universais. Ok? E nós estamos chegando quase ao fim do nosso estudo de hoje, porque nós vamos trabalhar muito agora nessa próxima figura, quer dizer, vamos trabalhar muito nos próximos estudos para frente, mas nós vamos dar uma pequena introdução nessa próxima figura, do Daniel capítulo 7, versículo 8, para que você possa compreender um pouquinho dessa ponta pequena. Você vai perceber o seguinte, como está descrito na tela aí. Podemos também observar outro detalhe em Daniel capítulo 7. Qual é o outro detalhe? Uma nova peça da pintura profética ou do quebra-cabeça que não estava ali antes, vai surgir. O verso 8 do capítulo 7 de Daniel nos diz que uma ponta pequena, olha aí, ou seja, um pequeno chifre, lembra-se que chifre é reino, então um pequeno reino que tinha olhos e falava com insolência, a profecia diz isso, surgiu entre os 10 chifres. Então, o que nós vamos ver e mastigar nos próximos estudos, nas próximas séries, e por isso que eu digo para você que é uma continuação. Se você perde a introdução, você vai ficar confuso para o segundo estudo, se você vai perder o segundo, você vai ficar confuso para o terceiro, porque dentre os 10 chifres, dentre os 10 dedos da estátua, lembra-se disso? Dos 10 chifres daquele monstro terrível e feroz e cruel, dentre esses 10 chifres, um chifre pequeno a princípio, ele vai subindo, vai crescendo, vai desenvolvendo, tem olhos esse chifre, fala com arrogância, fala com insolência, esse chifre vai crescendo, desenvolvendo sutilmente dentre os 10. Que império representa esse chifre? Nós vamos ver dentro da história, nós vamos ver dentro da profecia, nós vamos ver dentro da Bíblia esse império surgindo, crescendo, desenvolvendo e arrasando com tudo e com todos. Olha só, então nós vamos para a próxima figura, para descobrir um pouquinho mais sobre esse império. Ainda temos aí, acho que uns 10 minutos para terminar nosso estudo de hoje. Então, Daniel capítulo 7, versículo 8. Enquanto subia, olha a figura aí, vocês estão vendo a próxima figura? Onde tem aí um dragão, que é mau, cruel, 3 chifres despedaçados e um subindo. Então, enquanto subia, essa ponta derruba 3 dentre os 10. Dentre os próprios 10, uma ponta sobe, não são 11, entendeu? Temos 10 pontas, uma sobe dentre as 10, essa uma que sobe, cresce, desenvolve, ela derruba 3 dos 10. E nós vamos ver por que ela derruba 3 chifres. Ou seja, um chifre representa um reino. Então esse reino que sobe sutilmente, a princípio fraco, mas vai crescendo e vai ficando forte, toma força. E então esse reino, unido com os demais 6, derruba esses 3 reinos que estava fazendo luta contra esse pequeno chifre. E nós vamos ver então que esses 10 chifres do animal terrível e espantoso, quem representa ele, quem significa ele. Vamos para a próxima figura,
Na próxima figura, temos aqui, a história demonstra que os 3 chifres abatidos, isso aqui agora é a história, representam 3 tribos. Dentre aquelas 10 tribos que falamos lá atrás, que você viu na figura, quais foram as 3 tribos que foram eliminadas por esse chifre pequeno? Os Érolos desaparece. Por isso que eu falei para você, lembra do sul da Espanha? Desaparece. Os ostrogodos também desaparece. E os vândalos. Essas 3 tribos simplesmente somem e não conseguem fundar nenhuma nação, não conseguem vigorar e passar a ser uma nação. Essas 3 tribos desaparecem da história universal, os quais foram derrotados por um poder surgido de Roma. Quando? Quando foi que esses 3 chifres pequenos, representados pelos Érolos, ostrogodos e os vândalos, que ano foi mais ou menos que eles foram destruídos? Olha aí, no século 5 e 6. Está vendo na tela de vocês aí? Os Érolos, o ano em que os Érolos foram derrubados e destruídos? Ano 493. A história prova isso. Você pode entrar no YouTube amanhã e procurar, ou no Google, se você quiser ler. No YouTube, se você quiser assistir o documentário, você vai colocar lá a derrota dos Érolos para o chifre pequeno. Os vândalos, ano 534, e os ostrogodos, ano 538. E nós vamos ver quem foi esse reino que lutou, representado pelo chifre pequeno, e destruiu os Érolos, os vândalos e os ostrogodos. Vamos ver que reino foi esse e como ele conseguiu fazer isso. Eu vou adiantar para vocês, esse link, irmãos, nossos amigos e irmãos católicos deveriam estar assistindo, nossos amigos e irmãos evangélicos deveriam estar assistindo, porque esse estudo é muito profético e vai esclarecer muitas coisas para eles. Então, o que nós vamos ver aqui agora para frente é outro dado histórico de como que Roma papal, através do poder católico, apostólico romano, consegue crescer, desenvolver dentro do Império Romano e consegue destruir esses 3 impérios aqui. E por quê? Com a ajuda de quem? Aqui tem um dado histórico, olha só. O rei Clovis, está vendo aí? Com a conversão nessa figura do rei Clovis ao cristianismo, devido à insistência de sua esposa Clotilde, que era católica. Clotilde era católica ferrenha, ela era da região da Espanha, a Clotilde. Clovis, rei dos francos, a antiga França, era uma potência na época, os francos estavam crescendo, esmagando tudo e a todos. Clotilde, católica. Clotilde, dia e noite no ouvido de Clovis. Clovis, você tem que se converter, Clovis. Clovis era um rei pagão. Clovis, você tem que se converter, Clovis. Está vendo? Clovis, você tem que converter. Dia e noite, de tanto Clotilde falar para Clovis se converter ao catolicismo, Clovis se converte ao catolicismo. E agora a maior potência da Europa, os francos, se tornam todos católicos. Com a ordem de Clovis, todo o exército converte ao catolicismo. E agora, essa grande tribo, os francos, que é a antiga França, agora dá toda a força necessária para Roma papal, para Roma católica, poder desobstruir o seu caminho, que estava impedindo pelos 3 chifres pequenos. Lembra-se? Então, terminando aí, Clotilde ordena, então, Clotilde prega para Clovis, Clovis, então, ordena que todo o seu império se converta ao catolicismo. Com o maior exército da Europa na época, Clovis e os francos ajudam a Igreja Católica a derrotar os 3 impérios que resistiam ao avanço católico. Então a Igreja Católica começa a avançar e ganhar território, mais e mais, e tornando-se senhora do mundo, pouco a pouco. Mas tinha 3 tribos cruéis e ferozes que impediam, e eram justamente os Érolos, os ostrogodos e os vândalos. E então a Igreja Católica, com a conversão de Clovis, pronto, falou: agora ninguém mais segura nós. Você entra no YouTube amanhã e você procura saber da história de Clovis. Tem até a figura dele se batizando na igreja, pelo arcebispo lá de Roma, Clovis sendo batizado na Igreja Católica. Então, Clovis se converte ao catolicismo e leva seu exército para as batalhas católicas, para destruir esses 3 reinos. Agora a pergunta é, irmão, por que a Igreja Católica quis tanto, junto com Clovis, destruir essas 3 tribos bárbaras? Bom, ela alega que tanto os Érolos como os ostrogodos e os vândalos eram tribos arianas, que não criam em Jesus como a sua divindade, que não cria que Jesus era filho de Deus, que não cria que Jesus tinha poder e autoridade de Deus. Então, com essa alegação de que eram hereges, a igreja recebe o apoio de Clovis, que se converte, porque os outros chifres já haviam se convertido, e então parte para cima desses 3 e vai guerrear e destruí-los, com a alegação de que eles eram arianos. Agora, você sabia que essa versão
de que os Zérolos eram arianos, que os Vândalos e os Ostrogodos eram hereges, eram arianos, essa versão é da própria Igreja Católica. Nós não temos nenhum documento registrando, não há um dado histórico comprovado que os Zérolos eram arianos. Pelo contrário, há dados históricos e arqueológicos mostrando que os Zérolos, os Ostrogodos e os Vândalos tinham a religião derivada da Palestina, do antigo cristianismo. Portanto, tanto os Zérolos como os Ostrogodos e os Vândalos, segundo os dados arqueológicos, eles eram possivelmente guardadores dos sábados e não eram adeptos de imagens, de escultura, não eram adeptos de crenças pagãs, e com isso a Igreja Católica viu um obstáculo na sua frente, desses 3 reinos que não abriu mão das suas crenças. Alegou, então a Igreja passou a alegar que esses reinos, esses 3 reinos, os Zérolos, os Ostrogodos e os Vândalos, eram arianos, eram hereges e precisavam ser destruídos para o bem-estar da nação europeia. Então, recebendo o apoio de Clovis, do rei dos francos, que tinha o maior exército, a maior potência militar, massacra os coitados dos Zérolos, massacra os coitados dos Vândalos e massacra os Ostrogodos. Ou seja, com a alegação de que eram hereges, sendo que eles não eram hereges, eles eram descendentes dos cristãos da Palestina, irmãos. Eles eram adoradores de Deus, mas a igreja viu um obstáculo no seu caminho. Só que a profecia realmente falava, a profecia apontava que o chifre pequeno iria vencer, iria massacrar, e isso a história diz, que o chifre pequeno, que o catolicismo, apoiado por Clovis, destruiu essas 3 tribos por questões de inimizade religiosa, porque não viam as coisas na Bíblia do jeito que eles viam, né? Com imagens, com a guarda do domingo e com outras heresias mais. Bom, agora então, nós temos aí o fato de que o pequeno chifre ser basicamente um chifre, né? Chifre pequeno ou pequeno chifre, ser basicamente um chifre como os demais, sugere que ele era um poder político, além de religioso, esse chifre também representava um poder político, mas as suas características únicas, singulares, sugerem que ele era uma entidade política, mas também religiosa. Estamos vendo aí na tela que esse chifre ele teria o poder político e religioso junto ao mesmo tempo. E, queridos irmãos, nós estamos chegando ao fim e no próximo estudo nós vamos trabalhar muito sobre o chifre pequeno. Então, eu convido você a estar aqui no próximo estudo. Quero dizer para você, se você tem algum amigo católico, se você tem algum amigo evangélico principalmente, tudo bem se você não mandou o link ainda ao vivo, mas você pode mandar depois, que vai ficar gravado para ele assistir, porque isso aqui vai abrir a mente dele, dentro da profecia, que nós vamos ver agora daqui para frente, o cumprimento de muitos textos proféticos, e vou mostrar para vocês conteúdo comprobatório da história, vou mostrar documentos, livros, registros, livros, principalmente documentos somente católicos. Eu só vou trazer para vocês documentos católicos, não vou trazer documento protestante, mostrando quem é o chifre pequeno, que eles assumem que é o chifre pequeno, eles assumem tudo. Então, esse link pode libertar muitas pessoas da matrix espiritual em que muitos vivem. Você lembra da Matrix, né? A Matrix é um engano achando que é uma verdade. Então, existe muita gente vivendo numa Matrix espiritual e precisam ser libertos nessas últimas horas da história final do mundo que estamos vivendo. E a história e a religião andam de mão dadas, andam de mão juntos, e nós precisamos ajudar as pessoas a esclarecerem, principalmente pessoas de mente aberta, pessoas inteligentes, pessoas que têm cultura, pessoas que têm escolaridade, vão entender a história e a profecia lado a lado. Portanto, Sérgio, nós vamos dar pausa aqui por hoje, porque a ponta pequena, nós só demos essa pequena introdução. Eu mencionei que é a Igreja Católica Apostólica Romana, mas eu não provei. Então você não pode perder o próximo estudo. Sabe por quê? Porque no próximo, aí sim eu vou mostrar tudo escrito. Documentos de várias universidades, documentos de vários livros católicos, documentos católicos, declarações do Papa sobre a questão da ponta pequena, sobre a questão de Roma, tudo. Então não vai ficar dúvida, porque não é nenhum documento protestante, e muito menos adventista, é puramente documento católico. Então convido você, não pode perder na próxima terça, para não perder a sequência. Nosso estudo foi maravilhoso, pastor. Nós vemos aqui a satisfação no chat, a apresentação de muitas pessoas aqui. E não perca, porque na próxima terça-feira nós vamos estudar sobre o Império de Roma. E essa onde tem uma história mais profunda, como você falou. Roma religiosa, vamos aprofundar detalhadamente. E você vai conhecer o que tem por trás da história
apresentado no próximo estudo. Nós temos aqui o agradecimento de muitas pessoas por ter tido o privilégio hoje de ter conhecido esse lado da história. Tem pessoas que dizem que nunca tinham ouvido falar dessa história e que foi muito bom aprender com o pastor hoje este conhecimento. Então, nosso muito obrigado para você que está participando. Deixe o seu joinha no site, aí no link, né, direitinho, no YouTube, para que outras pessoas tenham o privilégio de compartilhar, de ouvir, de assistir esse estudo, assim como você foi alcançado hoje. Ô Sérgio, é bom lembrar o pessoal que o que nós vamos ver daqui para frente, nós não vimos nada agora, nada. É só o começo, né? É só a ponta do iceberg, mas o que nós vamos ver daqui para frente, você não vê nas escolas. É uma pena, né? Então, o que a gente vê nas escolas, a reforma protestante ali, muito palidamente. Então, o que nós vamos ver no próximo estudo, você não vê nas escolas, você não vê nas universidades, você não vê em lugar nenhum, mas está nos livros. Então, você não pode perder por isso. Porque eles omitem parte da Totalmente, história, né? Porque eles apresentam o que é convincente. Você sabe quem domina a educação do mundo? Quem domina a educação do mundo são os jesuítas. Então, eles manipulam a educação. É claro que eles nunca vão colocar algo a história negra, né? Exatamente. Seu lado negativo. Então, estamos aí. Nós temos aqui também, pastor, um pedido de oração muito grande. Nós temos um número muito grande de famílias que foram atingidas pela Covid-19. Estamos preocupados. Certo? Nós vamos orar, clamar ao nosso Deus para que proteja o restante dessas famílias, que restaure a saúde daqueles que estão enfermos, que estão prostrados por esta terrível enfermidade, e vamos clamar para que no próximo encontro estejamos aqui com a sua presença também. Vamos orar? Não temos como mencionar hoje todos os pedidos, mas Deus conhece e sabe a razão do seu pedido nesta noite, ok? Exatamente. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus que estás nos céus e amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, de joelhos na Tua presença, para agradecer ao Senhor, primeiramente, porque o Senhor tem conduzido a Tua palavra, a Tua verdade, através dos séculos e dos milênios. Amém, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nunca deixou, em momento nenhum da história, ninguém na escuridão, se Ele tem desejo de vir para a luz, Senhor. Amém, e, portanto, Senhor, nós que estamos tentando, Senhor, cada dia mais caminhar na luz, te agradecemos, porque o Senhor tem dado luz através da Tua palavra, e o Senhor tem permitido que a história comprove todos os fatos, Senhor. Verdade, comprove onde está a verdade, para que ninguém assim venha a ser enganado. Amém. Abençoe, Senhor, poderosamente os ouvintes dessa noite do estudo, do chat, tanto no aspecto espiritual, como no aspecto da Tua palavra, que possa ficar enraizada nos seus corações. Abençoa, mas Senhor, queremos te pedir também, Senhor, libertação Amém. espiritual, aqueles que estão necessitando, Senhor. Amém. O Senhor tenha misericórdia, visite seus lares, suas vidas, e também, Senhor, muitas famílias que descreveram aqui nesse chat, que pegaram o sintoma da Covid, estão lutando contra os sintomas, muitos fracos ainda, Senhor, fracos, digo fisicamente, porque o vírus tem debilitado seus corpos. O Senhor tenha misericórdia, Senhor, e possa visitar essas almas, Senhor, que estão agora na cama, tomando seus remédios, estão procurando se recuperar, que ainda estão com sintomas de fraqueza, como o nosso querido irmão, amigo, pastor Jário Nísio. Que o Senhor visite ele e todos os demais que colocaram aqui no chat pedindo uma bênção especial, que o Senhor derrame, Senhor, que o Santo Espírito, Senhor, visite os quartos, os leitos onde estão essas pessoas, se estão no hospital, visite e reavive os seus pulmões. Abençoa, e elimine, Senhor, assim, segundo o Teu amor e Tua misericórdia, o vírus do corpo deles. Amém, Senhor. E também tire de nós o vírus, Senhor, do pecado, e nos ajude a chegar mais próximo de Ti e viver para Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, querido amigo, chegamos ao final da edição desta noite, o Palavra Aberta. Agradecemos pela sua presença, sua audiência. Não esqueça de compartilhar este link e aguardamos você na próxima terça-feira, às 20 horas, o nosso encontro de toda terça-feira. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.